Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Desejo que quando este áudio chegar até os vossos ouvidos, encontre cada um bem, gozando saúde e paz. Paz, mesmo em meio a este período de turbulências e incertezas, devido a esta pandemia que tem assolado todo mundo, mas confiantes que Deus tem o controle de tudo e que breve tudo isso vai passar. E enquanto isso não passa, nós vamos orando para que Deus nos dê graça para atravessarmos por este momento, ou atravessarmos esse momento. Venha através desse áudio, darmos início ao segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. O trimestre passado foi uma bênção para nós. Extraímos das 13 valiosas lições conteúdos que edificaram nossa alma, e eu tenho certeza, tenho total convicção, de que este novo trimestre ele não será diferente. O Senhor Jesus ele falará conosco e irá de encontro às nossas necessidades em cada uma das 13 lições que serão estudadas. Será um trimestre de muito estudo e reflexão, e por que não dizer, até mesmo de muitos debates, No momento, nós estamos impossibilitados de nos reunirmos no templo, mas eu louvo a Deus pela rede social, porque ela me permite, ou aliás, permite que a minha voz chegue até vocês. Gostaria também de aproveitar e convidar você, meu irmão, minha irmã, jovem e criança, que ainda não fazem parte ou que ainda não são alunos da Escola Bíblica Dominical, que ouça os áudios, assistam os vídeos que serão postados aos domingos, e assim que retornarmos à normalidade do tempo, venham fazer parte também desta que é a maior escola do mundo. Esperamos você com os braços abertos. Amados irmãos, nesse trimestre nós teremos como temática uma visão panorâmica da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Sugiro a cada um de vocês que leiam a carta aos Efésios. São apenas 6 capítulos, mesmo os irmãos que já leram, Mas durante esse trimestre esteja lendo para que sirva de base para o nosso estudo. Também o livro de Atos, os irmãos que quiserem ler o livro de Atos, se não quiser ler todo o livro, mas a partir das viagens missionárias de Paulo, que vai ajudar bastante o entendimento nesse trimestre. O tema do trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Temos como comentarista o pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e também presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, entre outros ofícios e graduações. Como os irmãos já sabem, nossas revistas ou nosso trimestre é permeado de 13 lições, na maioria das vezes, E eu vou estar lendo para os irmãos agora o sumário, Quais são as lições, o tema das lições que será estudado durante esse trimestre. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família, a batalha espiritual e as armas do crente. Os irmãos percebem que eu estou bastante nervosa, Assim como na aula ao vivo, mesmo os irmãos não estando me vendo, o nervoso ele é o mesmo, porque eu sei que minha voz chegará até vocês, Então vamos lá. Lição de número 1, data-se de hoje, dia 5 de abril, de 2020, e tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz:
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 livros, Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Esta lição tem como objetivo geral mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, e como objetivo específicos, 3 pontos. 1. Apresentar a autoria e a data da Epístola. 2. Identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Introdução. A Epístola aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, e também considerado o Evangelho das regiões celestiais. O portador desta carta ele foi Tíquico e tinha como destinatários crentes que estavam na cidade de Éfeso. Como grande parte do texto de Paulo, a carta aos Efésios ela enfatiza a verdade de que a salvação se dá somente pela fé e não por meio de obras ou do esforço humano. Ela se divide em 2 partes, né? A primeira metade da carta, que são os capítulos 1, 2 e 3, trata-se das doutrinas centrais da fé cristã, enquanto a segunda, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, descreve como essas verdades espirituais devem refletir-se na conduta do cristão. Toda a carta, ela enfatiza a verdade de que todos os cristãos estão unidos em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, como eu disse, nós vamos uma visão panorâmica, nós vamos fazer apenas um resumo sobre a lição, né, ou sobre o conteúdo da carta aos Efésios. Então, nós vamos agora para o tópico 1, que vai falar sobre a autoria e a data dessa carta. Então, Paulo, ele se identifica como o autor da Epístola aos Efésios no início e no meio do texto. Ele vai se identificar em Efésios capítulo 1, versículo 1, e depois no 3, versículo 1. No capítulo 3, versículo 1. Evidências internas, eles dão esse respaldo a essa autoria. O fato de o autor descrever que estava preso aponta mesmo para Paulo, pois na descrição de Lucas, em Atos 28, Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Além disso, além dessas evidências, a carta enviada aos Efésios, ela é similar à escrita aos Colossenses em termos de conteúdo, o que sugere que ambas foram escritas durante a mesma prisão em Roma, por volta de 61 e 62 depois de Cristo. E ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, nós temos ela foi escrita por Paulo, escrita na prisão em Roma, né? E data-se de 61 e 62 depois de Cristo. Destinatários. Tópico 2. A quem ela foi escrita? Né? A crentes que estão na cidade de Éfeso, e essas cartas elas não tinham a finalidade de ficar apenas ali, mas elas deveriam circular pelas igrejas. Então, nós vamos falar agora sobre o subtópico 1, que quer dizer a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso ela fora fundada por volta de 1050 a.C., uma cidade antiga, né? A gente vê que era uma cidade bem antiga. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Hoje, atual país da Turquia. Uma cidade muito bem adornada, né? Uma cidade monumental, né? Se a gente for pensar. Ela tinha a sua rua principal pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Ela possuía cerca de 500 mil habitantes.
tinha o maior anfiteatro do mundo. Pensa num teatro com uma capacidade para 25 mil espectadores. Era muito grande, né? Próximo dali ficava também o estádio com pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre os homens e animais. Localizada na interseção de várias rotas comerciais importantes, ela era um centro comercial vital do Império Romano. No subtópico 2, subtópico 2, fala sobre a religiosidade em Éfeso, né? Que ali era um local onde se encontrava também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo famoso, né? O templo de Ártemis, dedicado a Diana ou Afrodite, que era a deusa da fertilidade. E a sua maior fonte de renda era então o comércio de nichos de prata, né, uma espécie de altar, as imagens de Diana que eram vendidos ali no templo. Tópico 2, subtópico 3, fala sobre a igreja de Éfeso. Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele passou cerca de 3 anos em Éfeso. Lá ele encontrou-se com os 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Quando a mensagem do evangelho foi rejeitada pelos judeus na sinagoga de Éfeso, ele passou então a ensinar as escrituras para os gentios na escola de Tirano. O ministério de Paulo em Éfeso, ele foi marcado por vários milagres realizados no poder do Espírito. A gente viu lá na leitura bíblica em classe, quando Paulo se encontra com esses discípulos, ele pergunta, né? Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? E aí, por aí, então, a gente vê a diferença que faz o crente cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo na vida do crente, ele faz toda a diferença. Impondo-lhe as mãos, Paulo fez o que então? Veio, né, assim que Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles falavam línguas e profetizavam. Então, quando o Espírito Santo entra, as coisas mudam, né? Tem uma cara diferente, uma roupagem diferente. O subtópico 4 fala sobre a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Quanto aos destinatários, há muitas provas de que a Epístola aos Efésios foi originalmente uma carta circular, enviada a várias congregações na província da Ásia, da qual Éfeso era a principal. Tópico 3, propósito e mensagem. Espero que essa lição esteja sendo clara para os irmãos, porque, como eu disse, eu sou bastante nervosa, né? Mas eu estou tentando passar aquilo que eu consegui compreender. Às vezes, não está do jeito que os irmãos esperavam, mas foi o que eu consegui compreender, extrair da lição, e espero que esteja passando, né, para os irmãos também. Se surgir alguma dúvida, depois os irmãos estejam com liberdade, né, de procurar-nos para tirar algumas dúvidas. Os que eu não souber, como sempre, eu levo ao pastor Giovanni, né, que vai nos instruir da melhor maneira possível, ou nos responder da melhor maneira possível. Então, o propósito e mensagem. Subtópico 1. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, né,
o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes em Cristo, que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Que ele controla tudo. Perdão? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar então um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. E a mensagem que ela quer nos passar, né, no subtópico 2 do tópico 3. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. É uma combinação, então, de doutrinas, de fé, doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. E chegamos, então, à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham um ótimo domingo e até domingo que vem.